Deus quer transformar a sua visão, é isso mesmo. Você sabia que para que Paulo vivesse por destino e não por acidente, como ele vivia antes, Deus teve que transformar a sua visão? E eu quero te fazer uma pergunta: você já teve a sua visão transformada pelo Espírito Santo de Deus? O Senhor quer transformar a sua visão e vamos dar fundamento a isso? E sempre nas Escrituras Sagradas, Atos capítulo de número 9, verso número 8 dessa vez. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Continue aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. E é isso aí, esse é mais um vídeo da nossa série Acidente ou Destino. Se você quiser saber mais um pouco sobre esses vídeos, acesse aqui o nosso card para que você possa estar conectado conosco. Ter a visão transformada. Quando nós lemos esse texto e vamos percebendo aquilo que viemos conversando, o inimigo ele mostrava para Paulo sempre todas as coisas pelo filtro da religiosidade. Porque pelo filtro da religiosidade, você acha que as coisas erradas estão certas. Meu Deus, quantas pessoas, William, nós temos visto nesses dias, não sei se você já experimentou pessoas dessa forma, que estão achando que as coisas erradas são as coisas certas. O padrão do mundo realmente tem mudado muito nesse tempo, que as pessoas acham que é desse jeito, que é dessa forma, mas estão fazendo numa forma que não é a forma de Deus. Entenda que nem sempre até fazer o que é certo é o que Deus quer que você faça. Porque existe uma diferença de uma pessoa eficaz para uma pessoa eficiente. O eficiente, ele faz bem feito, mas o eficaz faz aquilo que deve ser feito. Isso é acessar o seu destino profético. E Saulo, ele era eficiente, ele fazia bem feito aquilo que mandavam ele fazer, mas ele não era eficaz, ele não estava fazendo aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Por isso ele estava em divergência, por isso ele perseguia os cristãos e achava que estava cumprindo a lei, era um cumpridor da lei que estava agradando a Deus. Porque quando você não acessa uma intimidade com Deus, querido, um relacionamento de intimidade com Deus, você se torna como era Saulo, uma massa de manobra nas mãos do inimigo e nas mãos das pessoas, diante de tantos sofismas que temos vivido hoje, nesses dias, e as pessoas sem um relacionamento com Deus, movido pela carne, movido pela vaidade, movido pelo orgulho, pela independência, elas vão insuflando a sua mente com coisas que parecem boas, mas não são. Porque também está escrito em Provérbios: há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final dele é a morte e a destruição. Então tem muitas coisas que parecem ser boas, que parece que é o certo, mas não é bom e não é o certo. E como é que eu vou descobrir isso, apóstolo? Num relacionamento íntimo com Deus. E Saulo só conseguiu realmente deixar uma vida de acidente, uma vida errada e viver por destino, quando ele acessou uma dimensão superior e entrou em aliança superior com o Senhor e disse: eu quero viver isso, eu quero viver para isso, eu quero fazer a vontade de Deus, custe a minha própria vida. Meu Deus, que coisa poderosa que Paulo agora ele viveu, mas ele teve que ter uma experiência. Aqui o Senhor leva ele e tira as escamas dos olhos dele. As escamas dos olhos, porque uma das maneiras do inimigo roubar o destino profético de um homem é tirando a visão. Por quê? Porque você fica enxergando apenas as lutas, você fica enxergando apenas as provações, você enxerga o que não aconteceu, o que não rompeu, você olha para as pessoas e vê quem não te reconheceu, quem não te amou, quem não te perdoou, e há tantas pessoas que te amam, que te perdoaram, que estão com você. Os olhos da religiosidade, querido, que eram os olhos de Saulo, enxergam as coisas de uma forma ruim, de uma forma negativa, de uma forma cega, porque a religiosidade, ela cega. Então nós vimos o próprio exemplo de Sansão também, que teve os seus olhos vazados, porque ele se perdeu do seu relacionamento com Deus, embora ele era um nazireu de Deus. Então hoje o Senhor, ele quer mudar a tua visão. Por que os olhos estão à frente? Nossos olhos estão à frente, para você olhar para frente e deixar a sua vida de passado, das coisas que não aconteceram, das coisas que não foram realizadas, das coisas que você não conseguiu que realmente vivesse algo bom na sua vida. Então, existe nesses dias uma miopia espiritual, eu posso falar isso, né? O que a miopia natural faz? Ela impede você de enxergar mais longe. Então, uma miopia espiritual, ela impede você de enxergar os livramentos, de enxergar o socorro, de enxergar os milagres, de enxergar uma saída, de enxergar o escape, de enxergar as promessas do Senhor. Então, você só vai chegar, querido, onde a tua visão enxerga. Vê que a tua visão, ela é para frente.
Então deixa o teu passado. Eu estava ministrando esses dias em um lugar e eu falei sobre um para-brisa, a diferença de um para-brisa de um carro e também um retrovisor. Olha o tamanho de um para-brisa de um carro, que é enorme, e um retrovisor que é pequeno, seja do lado esquerdo, do lado direito ou no meio. Por quê? Porque você tem que enxergar e olhar para frente de uma forma ampla. E o retrovisor é pequeno para você apenas dar uma olhada. Quem dirige sabe disso. Você apenas dá uma olhada para trás rapidamente para ver se tem alguma situação de perigo, alguma situação de desastre, talvez tentando vir contra a sua vida. É um olhar repentino para trás. Você não pode olhar para trás e ficar com os teus olhos lá, senão você vai deprimir, você vai angustiar. Então você precisa olhar para frente. Olha o tamanho de um para-brisa que está à tua frente. Você tem que agora enxergar para frente e deixar as coisas do passado. Paulo disse, portanto, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Sabe para que serve o retrovisor pequeno? Para você dar uma olhadinha para o passado? Para que você, caminhando à frente, dando uma olhadinha, você vê onde você errou e não erre mais. Aquilo que você fez não podia, você não faça mais. Por isso Deus te dá a cada dia um novo dia. É uma oportunidade para que os erros que você cometeu no passado você não cometa mais. Que Deus venha tirar hoje, querido, as escamas dos teus olhos, para que, como Saulo, você se transforme num Paulo, para que você deixe de viver por um acidente. E você vai ver que viver por destino é você viver os melhores dias da sua vida. Não significa ausência de lutas, mas existe e significa certeza de vitórias. Deus te abençoe. Até nosso próximo vídeo dessa série. Beijo, beijo.